E aí vocês estão vendo... Deixa eu só acabar de... Isso, acho que agora começou a gravar. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. A BJ e gamificação. Então, assim, só para a gente retomar um pouquinho o que a gente falou ontem, então, assim, há muita confusão sobre o que é aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Então, acho que esse é o principal problema, né? Assim, a gente vê vídeos na internet, vê professores também, né? Que por usar um joguinho em sala de aula, né, já está falando que já está gamificando a aula, né? E não é isso, né? Quando a gente se baseia uma atividade, né, num jogo pronto, aí a gente está fazendo o uso da aprendizagem baseada em jogos, né? Então, utilizar jogos para melhorar a experiência de aprendizagem de um assunto e garantir resultados específicos. Então, o meu foco principal é a utilização daquele jogo para desenvolver um conteúdo, por exemplo, né, de ciências, no nosso caso, né? Quando eu falo em gamificação, talvez é algo maior. Não quer dizer que eu não use o jogo. Eu posso usar o jogo, mas como uma ferramenta da gamificação, né? A gamificação, eu estava pensando como exemplificar isso, né? Mas, tipo, gamificar, que é um verbo, né? Tipo, enfeitar a árvore de Natal, né? Então, a árvore é uma árvore. Quando eu enfeito essa árvore de Natal, aí vira uma árvore de Natal, né? Então, gamificar é eu colocar elementos, né, na minha atividade que ela fique gamificada, né? E assim, historicamente, né, as aulas já são gamificadas, né? Então a gente tem um sistema de pontos, alguns elementos que são próprios dos jogos, né? Formação de grupos, pontuação, né? Ranking, talvez uma estética, né? Talvez em química a gente use modelos atômicos, né? Então a gente já usa vários elementos de gamificação, mas não formalizado como gamificação, né? Então, teoricamente, esses elementos, eu colocar elementos de jogos na minha atividade pedagógica, né? Na minha prática pedagógica, isso sim é gamificação. E quando eu sistematizo isso, né, aí eu estou usando a gamificação na educação, né? Quando eu tenho essa intenção de gamificar a minha aula, tá certo? Então, tentar observar essa nuance, né? Acho que ontem, né, você teve até um trabalho apresentado que se propunha a gamificar, mas na realidade era a criação de um site com vários jogos, né? E a gamificação seria tornar uma atividade gamificada. Então, é um sistema, né, criado para gamificar uma atividade, né, e que use elementos de jogos, certo? Bom, vou pular aqui o que eu já falei. Eu só queria retornar àquela parte que, para enfatizar isso, né, sempre a gente pensar, né, e também pesquisar, né, refletir sobre isso, né? Se eu estou colocando o meu título do meu trabalho como atividade baseada em jogos ou gamificação, tentar entender se realmente é uma gamificação ou se é uma aprendizagem baseada em jogos, a aprendizagem baseada em problemas, o método investigativo, aprendizagem baseada em projetos e assim por diante. Então, tentar entender, né, se eu vou colocar o título do meu trabalho com esse nome, tentar entender o que é essa metodologia, né? Aqui eu trouxe, né, eu peguei essas frases aqui importantes, né, de um artigo que, na realidade, tem lá no final nas bibliografias, vai ter as referências, mas tem um artigo desse CAP, né, que foi o primeiro autor americano que publicou um livro sobre gamificação, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre gamificação, não tinham livros no Brasil, né? Fiz um curso online, aqueles cursos Coursera, né, aqueles MOOCs, e aí esse cara, ele fez um curso, né, sobre gamificação, gamification, né, não existia o termo ainda em português, e hoje em dia ele vende o curso dele na plataforma do LinkedIn,
né? Então, não está mais aberto o curso, não está mais gratuito. E o Prensky é o cara que inventou o termo de nativos digitais, imigrantes digitais, né? E ele também escreveu, tem 2 artigos que eu cito, Mendes e Save, que está no final também da bibliografia. Ele cita também a problemática, né, da aprendizagem baseada em jogos e a instrução didática, e esse contraponto entre os desenvolvedores de jogos e os desenvolvedores de conteúdos pedagógicos, que muitas vezes esses dois não se bicam, né? E aí tem um artigo do CAP também, né, tá até numa página da internet que é associada a esse curso dele, do LinkedIn, em que ele fala também desse problema entre educadores e desenvolvedores de jogos, né? Então, assim, os jogos educativos devem ter objetivo de aprendizagem definidos e ensinar conteúdos pedagógicos, desenvolver capacidades cognitivas e intelectuais. Então, assim, as atividades pedagógicas, os jogos pedagógicos têm um objetivo, que é ensinar algo, né? E, assim, e o objetivo principal é que os alunos aprendam, né? Que aprendizagem, objetivo de aprendizagem definido e ensinar conteúdos pedagógicos, né? E aí há vários benefícios, né, dos jogos digitais, né, como todos falam, né, efeito motivador, facilitador de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades cognitivas, aprendizado por descoberta, experiência de novas identidades, socialização, coordenação motora, comportamento expert, entre outros, né? Há um alerta do Marlon, né, que eu também citei ontem, e que tem a tese dele também na bibliografia. Tem várias palestras dele no YouTube, né? Nesse tempo de pandemia, ele foi chamado para vários eventos, né, online. Aí procura por aprendizagem, atividade lúdica no ensino de química, né? E Marlon Soares tem vários vídeos com ele, né? E um alerta que ele faz é que muitas vezes, né, tem esse facilitar o aprendizado, né? Então, facilitar o aprendizado não é deixar o aprendizado superficial, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De não tornar o aprendizado superficial, e sim é uma forma de aprofundar o aprendizado, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né? E aqui, no caso, né, esse Mendes, que cita o Prensky, né, que é o artigo que está lá no final, né, define que para os jogos digitais de aprendizagem, gerar aprendizagem de forma continuada, sem gerar desinteresse, é gerado diversão. E, segundo ele, isso irá ocorrer se tiver o equilíbrio entre game design, objetivos pedagógicos e a multidisciplinaridade, né, sistema de desafios e recompensas e a narrativa do jogo. Então, assim, não é só os objetivos pedagógicos, nós químicos, físicos e biólogos, né, talvez pensamos só, não, eu tenho que ensinar isso, então eu vou desenvolver, eu fico focado só no conteúdo, né? E aí, às vezes, a gente esquece do fator lúdico, né, do desenvolvimento do jogo. Então, aqui no caso, temos que ter esse equilíbrio entre game design, né, o design do jogo, talvez se a gente colocar um pouquinho mais de capricho, né, vai ficar mais legal, né, essa atração estética do jogo, fica mais interessante. Acho que ontem teve também uma apresentação sobre astronomia, né, que desenvolveram um jogo com fotos, né, de planetas, né, e corpos celestes, que ficou bem legal, né, eles ainda não, eles querem imprimir para fazer um trabalho físico, né, ainda não aplicaram o jogo, mas, assim, essa preocupação, né, do ensino da astronomia com as imagens, né, agora no século XXI a gente tem imagens tão bonitas, né, e aí seria interessante trabalhar com essas imagens de astronomia, né, então não só os objetivos pedagógicos, mas também a multidisciplinaridade, né, então geralmente os assuntos de química tá ligado com a biologia, física, matemática, geografia, história, né? Então, inglês, né? Então, dependendo do caso, a gente pode desenvolver outros aspectos em comunhão com outras disciplinas também, né? Principalmente se for no ensino médio, né?
Bom, sistema de desafios, né? Então, desafios e recompensas, né? E aquele aspecto do flow também que eu falei, né? Entre os desafios e habilidades e as recompensas, os pontos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas recompensas também, né? Tomar cuidado com as recompensas para não virar um adestramento, né? E sim uma motivação para o aprendizado, né? E a narrativa do jogo, né? O storytelling, né? Então, a narrativa do jogo, como que esse jogo se desenvolve. Bom, e aqui algo também que o CAP, né? Aqui tem esse link embaixo que está em inglês, né? Mas ele vai falar sobre essa dificuldade entre os educadores e os desenvolvedores de jogos, né? Então, um jogo de aprendizagem é maior que a soma de suas partes. Jogos são sistemas, são dinâmicos, são fluidos. Eles não podem ser reduzidos a uma variável igual a uma saída, né? Ele cita nesse artigo vários problemas com os educadores, né? Que assim, os educadores desenvolvem jogos e todas as regras, no final o aluno tem que aprender algo específico. E pode ser que a gente possa colocar elementos, né? Vou citar o Kahoot que eu fiz, não é aqui no caso um jogo, né? O Kahoot que a gente fez na segunda-feira, eu fiz, né, com o pessoal do ensino médio. E aí, no final, a última pergunta é quem não tem... A última pergunta que valia o último ponto, né? É quem não tem mundial, né? E aí, no caso, colocar outros elementos que não seja só os pedagógicos, né? Então, talvez mesclar um pouco, né? E deixar algo mais divertido. Talvez para os palmeirenses não foi tão divertido, né? Mas foi uma estratégia, né? Aqui, no caso, eu estou colocando o exemplo do Moodle, né? Que aqui nós temos já na nossa plataforma, pelo menos na versão que a gente tem em Capivari. Eu sei que cada campus é uma versão diferente, mas acho que a maioria das versões dos Moodles, né, do Instituto Federal, já estão atualizados, né? O nosso, acho que o ano retrasado não tinha essa tecnologia H5P, né? Que é um recurso muito legal, né? Quando a gente entrou na pandemia, eu fiz um curso de Moodle, né, proporcionado pela reitoria. Foi bem interessante. Quando chegou nessa tecnologia H5P, eu fiquei meio bugado, né? E aí, quando eu fui aprender realmente como funciona, eu falei, nossa, é muito legal, né? Acho que a Alicia está aqui, eu não sei se a Valéria já entrou. Mas eu fiz vários vídeos interativos, né? E tem outros recursos dentro desse H5P, que eu foquei no vídeo interativo. Então, dá para colocar questões dentro dos vídeos, mas dá para trabalhar com jogos também, vídeo mesclado com jogo, né? Então, eu foquei só no vídeo interativo com questões e acrescentando elementos no vídeo, né? Mas tem vários outros tipos de interações, né? Por essa tecnologia H5P, ou simplesmente usar um desses jogos, né? Esses jogos já são diretos nas atividades e eu acho que eu já usei alguma vez, acho que a Forca, o Caça-Palavras e acho que o Sudoku também, né? Palavras cruzadas e Sudoku, né? Não gostei muito, né? Mas talvez eu retorne com esses joguinhos, né? Talvez se tiver uma gamificação, né, e talvez dentro de um sistema, aí talvez esses jogos façam sentido. Da forma que eu fiz, eu não gostei muito, né, e acabei não utilizando muito. Usei mais o H5P com vídeos interativos para tentar focar mais no vídeo, né, no primeiro ano eu colocava só o vídeo, e aí os vídeos ficavam muito longos, e aí o pessoal não assistia, né? E aí, com as questões que valem pontos, né? Aí o pessoal tinha que responder os vídeos, né? As questões dos vídeos, e aí mesmo que pulasse, né? Mas pelo menos tinha as questões relacionadas com o vídeo, né? Então, dava um aspecto mais de importância para o vídeo, né? Bom, e aí, no caso, a gente focar agora na gamificação. Então, tem uma definição aqui de gamificação, né, que é do CAP também, né, do mesmo artigo, e
O livro, esse livro original está em inglês, né? Acho que não teve uma tradução para português ainda. Tem, acho que outros livros sobre gamificação, mas não é desse cara que criou, né? Pelo menos foi o primeiro a publicar um livro sobre gamificação. Tem outros, né, em português, mas são de autores brasileiros, talvez que bebem da fonte do CAP, né? Mas é o uso das mecânicas baseadas em jogos. Então, aqui coloquei aqui mecânicas, estética e a lógica, né, em caixa alta aqui para destacar que a gente vai aprofundar isso, tá certo? Então, na gamificação eu vou usar mecânicas baseadas em jogos, a estética de jogos e a lógica do jogo para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas, certo? Então, aqui no caso, quando a gente pensa em mecânica, né, então aqui no caso, o sistema de pontos, né, placares, né, por exemplo, tem vários aplicativos hoje em dia que colocam um ranking, né, de quem obteve mais pontos. Então, aqui o sistema de pontos é que eu vou fazendo pontos, vai colocando no canto da tela lá quantos pontos eu estou fazendo, né, ou quanto dinheiro eu estou acumulando, né, dinheiros virtuais, né. E aqui, no caso, os placares é o comparar a minha pontuação com de outros jogadores, certo? Níveis de dificuldade. Então, eu vou passando de nível em nível, né? Então, por exemplo, eu passei a primeira fase, ou toda a turma passa pela primeira fase, então a gente vai para uma segunda fase, né? Ou, aí é mais complicado, né? Eu trabalhar com fases diferentes dentro de uma mesma turma, né? Como acontece nas escolas inovadoras, né? Então, tem estágios de evoluções diferentes, os alunos vão se desenvolvendo, né? Como o projeto Âncora, né? E vários outros projetos onde os alunos vão se desenvolvendo, né? Conforme a personalidade, né? O aprendizado, o nível de aprendizado de cada um, né? Aqui a restrição de tempo, né? Então, um jogo eu tenho, né, o tempo e o espaço, né? Então, eu tenho que restringir aqui, ou pelo menos, né, o ideal é que eu dê um tempo, né, para realizar uma atividade, ou eu posso também, como acontece no Moodle, né, vocês sabem, né, tem 2 semanas para entregar o trabalho, o padrão é 2 semanas, né? E aí o professor coloca lá até 23h59 para entregar o trabalho, né? Mas eu posso fazer uma atividade dentro da sala de aula que, ó, vocês têm 5 minutos para realizar, né? Como teve a oficina de ontem também, né, de Canva, que o pessoal utilizou lá, deu 1 minuto para o pessoal se inscrever no Canva e assim por diante. E essa parte aqui que é muito legal, né, que é o uso de distintivos, né, e chamado badges, né, que são emblemas, né, no Moodle também tem, acho que eu coloquei numa transparência mais para frente, né, eu tentei usar, inclusive com a turma da Alicia, né, e quando ela estava no segundo ano, a Alicia e a Valéria, não deu muito certo, mas eu não desisti ainda. Eu vou tentar entender um pouquinho mais como funciona no Moodle, mas no Moodle tem essa forma de colocar distintivos, né? Então, o Moodle é altamente gamificável também, né? Então, só que a gente tem que pensar um pouco, né, para tentar montar esse sistema de gamificar, por exemplo, uma disciplina. Pode começar com uma disciplina ou com uma atividade, né? Tem as competências lá também, dá para classificar se o aluno conseguiu alcançar uma competência, que é difícil, né, da gente nivelar uma competência, né? Mas talvez o professor possa criar estratégias para fazer essa medida, né? Outro elemento também é a estética, né? Eu peguei aqui a evolução do Super Mario, né? Eu joguei o Super Mario 3, que eu era viciado, né? 1990, né? Quantos anos eu tinha nessa época? Tinha 15 anos, acho que 15 anos, né? E eu joguei até o final, acho que foi o único Mario que eu joguei até o final, né? Super Mario 3. Mas a gente pode ver a evolução estética aqui do Super Mario, né? Então, assim, a estética não é só nessa resolução, né, o capricho, mas tem outros fatores que vão trabalhar aqui a estética de um jogo, né? Aqui nós temos também o Horizon Zero Dawn, acho que aqui é essa última versão, né, do Horizon, que é um jogo novo, né? Tem o Elden Ring,
né, que saiu recentemente, né, e tem o Daylight 2, né, também, e vários outros jogos que têm uma alta resolução, uma estética de jogo, assim, com ultra resolução, né, tem o PlayStation 5, o Xbox One, né, que tem uma resolução muito boa, né, dos jogos. E aqui, no caso, a gente pode pensar na estética, né, como um capricho na elaboração, né, da estética do jogo, né? Mas podemos aqui, por exemplo, numa atividade gamificada, né, utilizar aqui, por exemplo, como temos vários recursos tecnológicos, né, tem um site, não sei se vocês conhecem, né, que é o Pinterest, né, que tem várias imagens, e aqui essas 3 figuras, né, das poções, do diamante ou do tesouro, né, tem figuras gratuitas que a gente pode utilizar e aí colocar na nossa plataforma. Nós vimos que no Canva dá para utilizar, né, vários tipos de recursos, né, com imagens, e a gente vai tentar mostrar hoje também, né, se eu não me demorar muito, né, vai tentar mostrar hoje que dá para pegar essas figuras e colocar nos nossos próprios jogos, né, a criação dos nossos próprios jogos, tá certo? Um recurso aqui do lado, né? Não estou conseguindo colocar minha seta. Agora apareceu a setinha, não sei se vocês estão vendo. Mas aqui, no caso, um recurso, né, mais clássico, né, vintage, né? É colocar as estrelinhas, né? O carinha feliz, o carinha... Talvez esses emojis de hoje em dia é baseado também nesse sistema de recompensas, né? Que é a estrelinha, carinha feliz, carinha triste, né? E acabou se tornando emoji e acaba motivando. E aí tem um problema da motivação, né? Talvez é mais ter mais estrelinhas do que realmente aprender, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui, no caso, também tem um recorte do Moodle onde aparecem os emblemas, né? Então dá para a gente colocar uma figura dentro do Moodle e aí colocar lá uma recompensa e vários tipos de recompensas, né? Que eu posso utilizar, né, para gamificar, por exemplo, uma atividade no Moodle, né? Então, como eu disse, eu usei uma vez, mas eu acho que talvez sistematizar um pouquinho melhor para deixar a atividade mais gamificada, certo? Bom, e aqui, no caso, alguns fatores negativos também dessa estética, né? Então, aqui no caso tem um termo, né, que é do Karl Marx, né, e também de outros filósofos, né, que é a fetichização da mercadoria, né? E aqui no caso a fetichização de vários objetos diferentes, né? Inclusive da estrelinha, né, da carinha feliz e assim por diante. E às vezes a gente está mais interessado na estrelinha do que no aprendizado, né? Não importa o que eu aprendi, importa eu colecionar likes, né? Colecionar likes, colecionar views, apesar que o view dá dinheiro, né, para os influenciadores, né? Mas algumas vezes a única coisa importante é ver lá o Super Mario, né, pegando as moedinhas, né? Aquele barulhinho faz a gente mais feliz, né? Então talvez uma fetichização do objeto, do prêmio, da recompensa, né? E aqui, no caso, eu peguei uma parte do vídeo, não sei se vocês conhecem o Big Bang Theory, né, que é uma série que eu acho que já parou de passar, né, faz algum tempo, que são alguns físicos, né, doutores em física, e a vizinha é a Penny, né? E aí eu esqueci o nome do menino que está de camiseta verde, ele começa a fazer um processo desse reforço positivo, que é uma forma de adestramento, né? E ela começa a fazer agora, ela está perguntando, estou falando muito? Me desculpe, né? Ou seja, toda vez que ela faz alguma coisa certa, ele dá uma balinha de chocolate para ela, né? E aí o outro, que é o namorado da Penny, né, que também é físico, ele começa a perceber que ele está fazendo esse reforço positivo, que é uma forma de adestramento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com não cair no adestramento dos nossos alunos, né? Aqui no caso tem esse filme, né? Não sei se vocês assistiram, A Onda, tem uma versão dos anos 70 e tem essa a versão, acho que é dos começo do ano 2000, né? Que é um professor de história que vai ensinar sobre o fascismo, né?
E aí, no começo, ele pergunta, né, sobre o que os alunos acham sobre o fascismo, né? Até dá para perceber, tem uma menina de camiseta vermelha ali. Entre todas as camisetas brancas, tem uma menina que tá de camiseta vermelha que percebe que aquilo é perigoso, né, o que o professor está fazendo. E aí o professor começa a fazer um jogo junto com os alunos, né, que é tentar colocar essa estética nazista, né, para os alunos, né, e ver como eles se comportam, né, e os alunos acabam virando uma sala de nazistas e pegam outros alunos de outras salas, né, e acaba virando uma bola de neve, né? Eles criam esse símbolo, né, que é a onda, criam esse símbolo, né, da mão fechada, né, e vários aspectos da estética nazista, né? Então, é isso que une as pessoas, né, esses símbolos que unem as pessoas, né, e acabou, para quem assistiu, não vou dar muitos spoilers, né, mas para quem não assistiu é bem interessante esse A Onda, né, os dois, né, um se passa nos Estados Unidos, né, com a versão dos anos 70, final dos anos 70, e essa versão do começo dos anos 2000 se passa na Alemanha, né, inclusive esse ator que está de costas é o professor, que é um ator famoso na Alemanha, né. Então, recomendo o filme. Então, cuidado, né, com essa estética, né, e esses reforços, né, da gamificação e tal. E aqui alguns dessa estética também, né, ou talvez incluindo também, né, a lógica, né, e também a mecânica do jogo, né, algumas estratégias que às vezes é meio do mal, né, de aplicativos, não só de jogos, mas aplicativos também que é gamificado, né, como a Nike, tem o Waze, né, eu não sei como é que está o Waze atualmente, eu não uso o Waze, eu uso o Google Maps, né, mas outros aplicativos, né, que são gamificados, né, e aí o Duolingo, né, para aprender línguas, né, então tem esses elementos aqui de jogos também. Teoricamente o Duolingo não é um jogo, né, mas utiliza vários elementos de jogos, né, no aplicativo. Então aqui no caso desenvolvimento e conquista, né, você vai crescendo no jogo e conquistando, né, novos elementos do jogo, passando de fase, né? Então, essa estética, né, de jogo, a posse, né? Então, você possui, por exemplo, um emblema, um distintivo que é seu para sempre, né? Então, o dinheiro, né, pontos, né? Então, você tem esse sentimento de posse. A influência social, né? Por exemplo, esses aplicativos você pode ver quais dos seus amigos estão utilizando também, você pode se comparar com seus amigos, com pessoas da região, do Brasil, do mundo, né? Então, como que está o seu desenvolvimento? Isso faz com que você fique preso a esse aplicativo, né? Escassez, né? Então, por exemplo, nessa semana, né, está em promoção, né? Isso aqui você vai ter que fazer, desenvolver essa atividade todos os dias durante a semana toda, né? E depois não vai ter mais, né? Então, esse recurso de escassez que vai ter por pouco tempo, né? Também é um recurso aqui para te deixar preso, né, a essas plataformas gamificadas, né? A impaciência, né? Tem alguns jogos, né, ou alguns aplicativos que você demora bastante tempo para alcançar um objetivo e se você pagar uma certa quantidade de dinheiro, o aplicativo é grátis, mas se você pagar, você passa uma fase, né, comprando diamantes, comprando, né, isso tem nos jogos também, né? Comprando diamantes, comprando pontos e assim por diante, né? Moedas, né? E aqui medo da perda, né? Tem aqueles loot box, né, diários, né? Ou também, se você passar um certo tempo, você cai de nível, né? Em uns certos aplicativos. E aí, no caso, estava vendo que estava até sendo proibido em alguns países esses loot box, porque deixavam as pessoas muito viciadas. Tinha que entrar todo dia para pegar, por exemplo, uma caixa com tesouros, né? E aí estava sendo proibido em alguns países. E também, se você passa muito tempo sem entrar no aplicativo, você perde alguns pontos, perde algumas vantagens no jogo. Então, tomem cuidado aqui
para não entrar nessa onda e deixar seus alunos também viciados. Viciados no aprendizado é interessante, né? Mas que não seja uma fetichização e uma motivação extrínseca, né? Não sei se você já... É interessante ler sobre isso, né? Vários autores que falam sobre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A extrínseca é que está fora da pessoa. Então, a minha motivação é ganhar ponto, é passar de ano, é passar no vestibular, é ter uma nota boa, é me destacar e assim por diante, né? E a motivação intrínseca seria o próprio aprendizado, eu reconhecer que eu aprender aqueles conteúdos, aquelas competências e habilidades é importante para o meu desenvolvimento como cidadão, como pessoa, né, e como ser pensante, né, como falou Clóvis de Barros, né, ser um ser pensante, né, de capacidades intelectuais, né, então talvez uma motivação intrínseca seja que eu reconheça, né, que aquele aprendizado é importante para mim. E não porque eu quero a balinha, ou eu quero a estrelinha, né, ou aquele diamante vermelho que brilha tão bonito, né? Então, tentar tomar cuidado com essas motivações extrínsecas, né? Mas é uma estratégia, e a gente tem que dosar essas estratégias, né, na elaboração do jogo. A lógica do jogo, então, é a cooperação, né? Então, desenvolver essa competência da cooperação, mas está também ligado ao jogo a competição, né? Então, por exemplo, acho que tem um vídeo que eu assisti, né, que a cooperação foi ocorrer uma corrida, né? Correr uma disputa, uma maratona, né? Então, se eu for correr sozinho, talvez é meio chato. Eu acho chato correr sozinho, né? Mas, assim, tipo, numa corrida, né, que eu me inscrevo, e aí tem várias pessoas, né, então a cooperação, correr todo mundo junto é muito mais legal do que correr sozinho, né, mas também tem aquela coisa, né, da competição, quem corre mais quer ganhar, né, quer chegar em primeiro lugar, né, então eles vão competir, né, ou entre dois amigos, né, quem chega primeiro no final, né, uma competição sadia, né, apesar que nem sempre acontece isso, mas o ideal é que seja uma competição sadia. Tem alguns jogos de exploração também, né? Você explorar todos os aspectos do jogo, né? E quanto mais você explora, mais você descobre, né, dentro do jogo. E aqui a narração de histórias, né? Então, se um jogo bem contado, talvez ele seja mais interessante, né? Sempre falam de prêmios de jogos, né, geralmente tem uma boa narrativa, né? Então, quando a gente elaborar, talvez até fazer um storyboard, né, que é tipo como que vai ser desenvolvido o jogo, né? Isso ajuda bastante, né, na elaboração, né, do nosso sistema aqui da gamificação. Então, todos esses aspectos da gamificação, que é um sistema maior, que eu posso incluir esses aspectos na minha atividade gamificada, eu posso também pensar quando eu estiver elaborando um jogo, né, e eu partir para aprendizagem baseada em jogos. E aqueles níveis de jogos, será que os alunos vão desenvolver? Eu posso propor essa lógica, essa mecânica, essa estética para os alunos e, por exemplo, eles vão desenvolver um jogo. Então, aquele nível que eu falei do jogo, né, nível de interação seria o desenvolvimento desenvolver de jogos. Ou se eu como professor vou desenvolver um jogo, então pensar nesses aspectos também no desenvolvimento de um jogo para explorar um certo conteúdo, né, do jogo. Bom, aqui então são as referências bibliográficas, né? No caso aqui eu tenho do Marlon aqui, lá em cima eu citei a tese dele, aqui é o artigo no Química Nova na Escola, né? Aqui não está a bibliografia do Química Nova na Escola, né? Mas procurar na internet Química Nova na Escola com e aqui já tem o link também, né? Eu não coloquei aqui a data, né, e a página da revista, é um erro da GBNT, né? Mas aqui no caso o terceiro é o Marlon, o segundo, né, o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? A Benvenuti, que tem a bibliografia na biblioteca virtual, o Huizinga, né, o Homo Ludens, que você consegue
encontrar na internet também, né? O CAP aqui, que tem o primeiro capítulo, tem disponível, está em inglês, né? Mas tem disponível na internet, né? Inclusive no site da Amazon, ou da onde ele vende o livro dele também, né? Tem o primeiro capítulo gratuito, né? Em inglês. Aqui o Mendes e o Sávio, que eu citei, que é o Citoprinsky, né? E aqui, no caso, o Flow, uma divulgação científica aqui que fala sobre o flow do Mihai Csikszentmihalyi, né? Bom, e aqui algumas bibliografias, né, ensino híbrido, metodologias ativas da BASIC, aqui algumas referências que tem na nossa biblioteca virtual, né, sobre metodologias ativas, aqui para a nossa área, né, de ciências, aqui o método investigativo, que eu não me aprofundei porque não é nosso objetivo, mas eu recomendo fortemente o método investigativo para a nossa área, né? Aqui o livro do CAP, Gamification, e esse livro Games em Educação, que tem na nossa biblioteca virtual, certo? Aqui no caso, o meu e-mail, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, mas ainda a gente não acabou a parte da exposição aqui, né? Agora eu vou mostrar alguns exemplos, né? Mas se quiserem entrar em contato com a gente, né? Então, aqui CFB Silva, do IFSP, e aqui o nosso e-mail da Alicia, né? O nosso e-mail aqui, Alicia Lacava, ifspcapivari.com.br, certo? Ou qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? A gente está aqui no Campus Capivari, é só perguntar por mim. A Alicia está no 4º ano, né? Então, esse ano ainda dá para entrar em contato ainda com a Alicia, né? E aí entre em contato com a gente, tá certo? Se precisar de mais informações. E a gente vai passar agora para a parte mais prática, que seria os exemplos, certo? Vou parar aqui a apresentação. Querem perguntar alguma coisa? Estão me escutando? Vai que eu falei meia hora aqui, né? 40 minutos e o pessoal não me escutou, né? Sim. Tudo certinho? Tudo certo. Ok. Alicia, você quer apresentar ou eu posso apresentar? Se você quiser começar, Carlos, daí no final eu mostro aqueles 3 exemplos. Tá certo. Deixa eu só colocar aqui, então, o PowerPoint. Inspirado no grupo que apresentou ontem, né, o uso do Canva, e eu fiz uma apresentação no Canva, né? Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui também, né? Aqui, janela. Aqui, acho que vai dar certo. Estão vendo? Sim. Ok. Bom, então aqui eu vou só apresentar algumas plataformas, né, que a gente pode desenvolver jogos ou pode utilizar para gamificar as nossas atividades, né, em sala de aula, ok? Então, o primeiro deles, né, seria o Kahoot, né, o clássico Kahoot. Não sei se todos têm essa noção, né, de como funciona o Kahoot. Eu sei que está bem popular agora o Kahoot e ele é bem intuitivo, tem musiquinha, a estética dele é muito legal. Ele é uma estética simples, né, mas que chama bastante atenção. A gente pode pegar já quizzes elaborados, né, e tem de várias áreas, tem em português, né. Inclusive eu fui aplicar, né, como eu disse, eu apliquei na segunda-feira e o meu estava em inglês, né? Eu falei, nossa, o de vocês está em português e o meu está em inglês. Aí o aluno foi lá, né? Os alunos mais novos sabem mais que a gente. Professor, é só mudar aqui. Aí mudou para português. Eu falei, olha, estava só vendo em inglês o Kahoot e é fácil de transformar para português, né? Só pedir para traduzir, ele traduz para português, a maioria dos sites hoje em dia, né? Então, é muito simples, né? Dá para procurar
quizzes, né? Então dá para entrar como professor, elaborar questões, colocar figuras, e aqui no caso testar, né? Dá para você testar como aluno também o quiz, se está dando certo. E aí no caso, quando você for apresentar, é bom que tenha, né, um projetor, né? Para projetar para os alunos. Também descobri com os alunos essa semana que eu não preciso baixar o aplicativo, né? Se eles entrarem no site do Kahoot, eles já conseguem acessar e responder pelo celular também, né? Diretamente pelo browser da internet, né? Então, tá bem simples, né? E eu recomendo bastante. Para quem não usou, é uma experiência bem interessante. É meio doido assim, né? Porque tem que talvez dosar a quantidade de tempo, né? As perguntas são 20 segundos para cada pergunta, então tentar dosar. Se uma pergunta que tem um texto muito grande, for mais difícil, tentar colocar um tempo maior para os alunos responderem. Mas é interessante que toda pergunta tem um ranking, né? Então, quem responde correto e responde mais rápido tem mais pontos, né? E aí quem responde errado não tem pontos, né? E aí vai fazendo uma pontuação conforme a evolução do jogo, e no final tem um ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, e mostra quem ficou em quinto e sexto. Além de poder exportar uma tabela, né? Com a pontuação de todos e quem errou, uma tabela das perguntas que mais acertaram ou mais erraram também na atividade, né? Então, é bem interessante, assim, para algo mais dinâmico, né? E aí, talvez, algo mais também de memorização, né? Eu não sei se dá para fazer um aprofundamento, né? Mas para memorização e algo rápido, né? Não sei se dá para utilizar como avaliação. Dá para fazer uma avaliação, mas não profunda, né? Então, e com parcimônia com esses jogos, né? Aqui, esse aqui também bem interessante, né? É um jogo que dá para elaborar quiz e também a estética, né, do jogo é bem interessante. Quizzes, né? Dá para elaborar vários tipos de atividades e dá para fazer assíncrono também, né? As atividades e na forma de quiz, né? E aí dá para ver o ranking, né? Aquele elemento do ranking, né? Entre os alunos, quem está em primeiro, segundo, terceiro, e eles podem ver em que posição que eles estão, né, dentro desse ranking, respondendo os quiz, né? E aí dá para, acho que, repetir, tem a possibilidade de repetir até eles conseguirem uma pontuação interessante, né? E tem esse lado da competição. Como eu falei, dosar bem, né, a competitividade, né? Às vezes não é tão legal. Aqui eu acho que pediram... eu esqueci de mostrar, né? A nuvem de palavras. Talvez depois no final eu mostre, né? Mas acho que uma das coisas que pediram da nuvem de palavras de ontem foi o RPG, o uso de RPG, né? Na gamificação. Ou também na elaboração de um jogo de RPG, né? Então, uma maneira aqui que eu achei mais prática, e algo que eu aprendi também pesquisando, foi o uso do Google Forms, né? Na realidade, eu pensava, será que dá para fazer com o Google Forms? Pesquisei, tem um site em inglês, né? Aqui, gamificando o Google Forms, né? Para quem não conhece, né, é bom conhecer, porque é bem interessante, é uma ferramenta muito boa, principalmente para coletar dados, né? Isso é bastante importante quando a gente está fazendo uma atividade mais de pesquisa da prática, né, da nossa prática como professor, né, ou talvez como avaliação também, né? Então, o Google Forms é muito bom, é uma ferramenta muito boa. E aqui, né, para eu tornar, por exemplo, uma questão, né, condicional, né, então eu coloco aqui, fiz só um teste, depois se vocês quiserem eu posso fazer um tutorial, assim, no final se a gente tiver mais tempo também, se eu estou passando o tempo muito rápido, mas aqui no caso, dá para eu colocar uma questão, e aqui embaixo, né, para cada questão tem os 3 pontinhos, quando aparecem os 3 pontinhos na questão, eu posso colocar aqui uma condição, né? E aí aparece aqui esse ir para a sessão com base na resposta, né? E aí, no caso, vai ter as opções ali, se eu coloquei várias sessões, né? Eu posso colocar a opção de ir para uma sessão. Se a resposta for uma, ele vai para uma sessão. Se a resposta for outra,
vai para outra sessão, né? E aí, né, nesse site, né, que está em inglês também, né, mas hoje em dia a gente consegue traduzir, aí ele sugere aqui caminhos, né? Então, por exemplo, tem as setinhas, eu vou fazendo opções, como um jogo de RPG que tinha lá nos anos 80, ou final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Tinha um livrinho que você tinha as opções. E aí, se você escolhesse uma opção, você ia para a página tal do livro e continuava a aventura. Se você fosse para um lugar errado, você podia morrer, né? Como esse tabuleiro que tem aqui, né? Então, se você faz uma ação errada, você pode morrer dentro do jogo, né? Aí você pode voltar para o início, né? E tentar novamente, né? Então, aqui no caso, esse gráfico, né? Tem setinha e tem a opção. Vai para um lado ou vai para o outro. Se você escolher para um lado, você segue uma história. Se você escolher para o outro, você segue uma outra história. Então, dá para criar essa lógica, né, de RPG, né? Então, entrei numa sala, você entrou numa sala, né, com paredes altas, né, e estátuas nas paredes, né, estátuas de anjos, né, e ao final da sala há uma porta, né, há duas portas, né, uma porta com uma fechadura, de ferro e outra com uma fechadura, né, que está meio enferrujada, né? E aí o que você faz? E aí você tem que escolher, né? Será que você já encontrou uma chave anteriormente que você possa usar numa porta e na outra porta que está enferrujada, será que você tem uma arma que você pode derrubar aquela porta e entrar para outra sala? Vai depender da evolução, da sua evolução no jogo. Então aqui dá para a gente construir um jogo de RPG, né, com o Google Forms, né? E aí talvez a gente acrescentar elementos aqui de química, física ou biologia para tentar sair desse, né, desse dungeon, né? Tem um filme bem antigo dos anos 70 com Tom Hanks, né? Que acho que, se eu não me engano, se chama Dungeons and Dragons, né? Não sei se teve uma tradução para o português, mas é o Tom Hanks que está bem novinho, devia estar com uns 19 anos, né, o Tom Hanks, e ele joga RPG com os amigos dele, só que ele começa a ficar doido, né, e acaba ele saindo assim pela floresta, né, meio doido, porque ele ficou viciado em RPG, né, que era um vício no... acho que esse filme é dos anos 70, né, mas no Brasil começou a virar um vício no final dos anos 80, se eu não me engano. Né, esses jogos de tabuleiro e com dados, né, dados de várias faces, 18 faces, os dados, né, ali acho que está aparecendo um dado azul, se vocês conseguem enxergar, né, ali, por exemplo, aquele dado é de 8 lados, né, acho que está aparecendo vários, né, vários dadinhos ali, aí tem de 10 faces, 16 faces, então dependendo do que eu vou jogar, alguma coisa, né? Dependendo do que eu vou jogar, né, ou que competência que eu vou avaliar ali, eu jogo um dado diferente, né? Eu jogo vários dados diferentes, certo? Bom, oi? Na Netflix tem um filme que se baseia nessa ideia de você ir fazendo escolhas, e aí conforme você vai escolhendo, o filme vai tomando caminhos diferentes, né? Não é aquele do Escape Room? Não. Acho que é esse mesmo, é Black Mirror. Não, que você escolhe no próprio controle remoto, né? Isso. Sim, eu assisti. Não gostei muito, mas é mais ou menos isso. Eu assisti esse filme, mas já faz um tempinho já, né? Sim, já tem uns anos. Eu não lembro qual que é o nome do filme, mas eu assisti. E parecia que ia virar uma febre, só que acho que só saiu um filme, né? Que você tem escolhas, né? Então você vai escolhendo com controle remoto, né? Qual o caminho do filme que você toma. Eu não sei se saiu um parecido naquele Black Mirror também, que tinha escolhas, né? Eu não lembro. Já faz algum tempo que eu assisti. Mas eu lembro. E é mais ou menos essa mesma lógica, né? Você chega uma parte do filme que aí aparece duas opções. E aí você tem que escolher uma das opções, e aí o filme segue por um outro caminho, né? E aí, se você escolher o caminho errado, aí você morre, né? E aí acaba e volta para o começo do filme, né? É a mesma estratégia, é a mesma estratégia. E é uma forma de RPG, né? Você tem escolhas. Esse de tabuleiro é muito mais legal, né? Se tiverem a oportunidade de alguma vez jogar no tabuleiro, é muito diferente dos jogos de RPG do videogame,
né? O videogame talvez é um pouco mais aberto, né? Acho que o primeiro que apareceu foi o Phantasy Star, né? Que eu lembro que eu joguei no Master System, né? E aprendi bastante inglês, né? Eu acho que o meu inglês se desenvolveu bastante na época por causa desses jogos, né? Os jogos, geralmente nos anos 80, né? Final dos anos 80, anos 90, ou estava em inglês ou estava em japonês, né? Em japonês a gente ia tentar ver se conseguia entrar no jogo, né? Em inglês, aí eu ficava com o dicionário, né? Tentando entender o que estava acontecendo. E vários de RPG era em inglês, né? Então, para fazer as opções, né, teria que traduzir. E aí eu aprendi bastante inglês com o jogo de RPG. Né? Aqui outro de RPG, né, que é uma plataforma online, que é o Classcraft. Acho que está faltando um S ali, né? Mas o Classcraft teve um aluno nosso que se formou, inclusive, esse ano, né? No final do ano. Teve a colação sexta-feira passada. Ele fez um projeto junto com a professora que utilizou esse Classcraft, né? Então, é uma plataforma que os alunos criam avatares e aí, conforme eles vão desenvolvendo atividades em sala de aula, o professor vai dando pontos para esses alunos. E aí eles vão crescendo dentro do jogo e fazendo aventuras dentro do jogo, mas eles vão depender da nota que o professor dá para eles, ou os badges, né, os emblemas que o professor concede aos alunos, né? Então, o professor que controla, que é o master, né? Esqueci como é que chama, né? O cara que rege o jogo, né? Que seria o mestre, não o mestre dos magos, né? O mestre dos magos também, a Caverna do Dragão, é baseado no RPG, né? Para quem assistiu, né? O desenho, sempre tem um mestre do jogo, né, que vai controlar toda a história, narra a história e coloca e dá os emblemas, né, dá as pontuações para os jogadores. Né? Então tem o mestre e, nesse caso, o professor, que é o mestre dos magos. Né? Da situação. E aqui é uma plataforma, é um pouco complexa, né? Mas assim, teve um aluno que fez uma iniciação científica, né? Uma iniciação, quer dizer, teve uma bolsa de ensino para desenvolver, né, essa gamificação de uma disciplina de química, né? Bom, depois tem esse GNL, né, que nós utilizamos para uma atividade do PIBID, né? Essa plataforma é muito legal, né? E aí tem uma parte aqui que é gamificação, que dá para desenvolver quiz, jogos e escape room, né? Jogo tipo escape room, né? Dependendo da sua escolha, né? Você consegue sair de uma situação. No caso, a gente utilizou esse da Ilha Deserta, né? E essa aqui é uma propaganda que a gente fez do PIBID, né? Então, aula de Química, né? Dia 19 de maio, né? Às 2 horas, sobreviva, né? A Ilha Deserta, você precisa viver, né? Então, com os conhecimentos de Química, os alunos tinham que solucionar problemas para conseguir passar pelas fases, né? Para conseguir sobreviver da ilha deserta. E aqui tem vários templates, né? Alguns são pagos, mas a maioria são gratuitos, né? Tem de tabuleiro também, jogos de tabuleiro, que podem ser utilizados aqui como template, e aí a gente pode elaborar o nosso próprio jogo para incorporar ou na gamificação, ou elaborar um jogo mais complexo para usar um jogo para desenvolver um conceito, né? Ou vários conceitos, né? De uma certa disciplina dentro da sala de aula. Né? Então, esse GNL é genial, né? Ou Geniale, né? Portuguesando, Geniale é genial. Né? Muito bom, boa essa plataforma. Essa plataforma eu estou utilizando com os alunos do ensino médio, né? Go Soapbox, né? É uma plataforma para tem quizzes, né? Dá para fazer quiz, mas também dá para usar, por exemplo, para o aluno, se ele está se desenvolvendo, se ele está gostando das aulas, não sei se vai responder que está gostando, né? Mas se ele está sentindo dificuldade, como que está o nível de dificuldade dele, ainda dá para fazer pesquisas, né, de satisfação dos alunos, né, ou de dificuldade dos alunos, ou também quiz específicos sobre um certo assunto dentro da sala de aula, certo? Bom, o FET
né, que eu acho que talvez vocês conheçam também, são vários joguinhos, né, que tem jogos de física, eu não sei se tem de biologia, mas tem de física, química e matemática, né? Talvez tenha de biologia também, né? Aqui um que eu já usei várias vezes, né, que é de estequiometria, né, e aqui reagentes, produtos e excesso, né, de reagentes, né? E aqui faz primeiro um primeiro nível, que é com sanduíche, construção de sanduíche, e aí depois construção de moléculas, né? Então, tem vários jogos diferentes aqui que dá para usar alguns, né? São desenvolvidos em Flash, se eu não me engano, os jogos, dá para a gente fazer o download do jogo e usar offline, né? Mas dá também, o melhor é usar online, né? Se tiver internet, dá para trabalhar com os alunos, né? Então é bem legalzinho esse FET. E aqui uma última atividade que a gente fez lá na nossa escola, que a gente trabalha em Capivari, que foi o uso de PowerPoint, né? A coisa vintage mesmo, né? Usar um PowerPoint, a gente elaborou um jogo, né? Junto com os alunos do PIBID, ali não dá para ver direito, mas acho que está a Tainara e quem que está ali do lado? Acho que a Valéria, né? A Valéria e a Tainara. A gente chamou alguns alunos, né, os alunos da professora de Química, né, o terceiro e segundo ano, e aí a gente fez um jogo no PowerPoint, e aí com 3 níveis, né, e aí com perguntas e respostas, né, e aí deu alguns prêmios, né, a mesa tá cheia de prêmios, a gente se empolgou e deu prêmio para todo mundo, né, e... mas só para finalizar o PIBID, né? A gente tinha prometido que ia levar algumas balas e chocolates para os alunos e acabou se perdendo um pouco, né, no tempo. E ela falou, não, a gente tem que... A Valéria que avisou a gente, né, que a gente tinha que voltar para fazer essa despedida com os alunos, então a gente fez uma atividade presencial com esse jogo Química Game, né, com os alunos. E aí, no caso, né, fica aberto para vocês, né, que comecem os jogos, né, e usem bastante com parcimônia, né, com cuidado também, né, evitar a motivação extrínseca, né, e que seja mais motivação intrínseca para que haja o desenvolvimento dos alunos. Bom, da minha parte, acho que é isso. Acho que a Alicia vai apresentar também alguns exemplos, né, que a gente utilizou, ou que ela desenvolveu também ao longo do curso, né. Deixa eu ver aqui. Para a apresentação. Eu vou tentar apresentar aqui. Eu vou mostrar 3 propostas, né, de jogos que foram pedidos ontem naquela interação que o Carlos fez. Então, a proposta de jogos de cartas e a proposta de jogos de tabuleiro. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Como que eu compartilho isso aqui, hein, Carlos? Guia do Chrome. Aqui. Acho que eu achei. Eu estava com o microfone fechado. Conseguiu? Aí. Tá aí? Tá aparecendo. Tá, então essa primeira proposta, né, é a do jogo da memória. Eu desenvolvi ela na disciplina de Libras, como trabalho de conclusão de disciplina. E é um jogo da memória que em uma das cartas a gente tem o símbolo, né, em Libras do elemento, do outro lado o nome do elemento e a massa. Dá para ser aplicado de várias formas, essas cartas são muito fáceis de fazer, eu fiz todas pelo Word mesmo. E dá para colocar, tanto dependendo do assunto que está sendo trabalhado com a turma, dá para colocar várias respostas, né, nessas cartas. Então, por exemplo, em uma turma que não há necessidade de trabalhar Libras, dá para colocar em uma das cartas o símbolo do elemento, na outra carta o nome. Ou em uma das cartas dá para colocar, por exemplo, algumas dicas, tipo, eu sou um elemento da família 1, do período tal, e daí na outra carta o símbolo do elemento para o aluno associar um ao outro. E daí aqui mais exemplo. Opa! Né, das cartinhas do jogo da memória, é muito fácil só imprimir, recortar,
Dá para jogar em grupos grandes, de duplas. É muito legal o jogo da memória. E aqui outro exemplo que eu desenvolvi com outros colegas, né, de turma, em outra disciplina, que é o jogo do Quem Sou Eu. Esse jogo ele é muito prático, dá para aplicar em de vários jeitos, em várias turmas, em qualquer assunto, né? E o jogo é baseado assim, o professor vai montar essas cartas, né? E daí nessas cartas a gente tem a resposta em cima, que no caso aqui é reações reversíveis, constante de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, são as respostas, e embaixo as dicas. Esse jogo é muito parecido com aquele que tem no Silvio Santos, sabe? Que ficam duas pessoas, daí rodam a roleta, daí o apresentador pega, lê a dica, e daí, dependendo de quantas dicas a pessoa precisar para acertar a resposta, ela ganha um determinado número de pontos. Então, esse jogo, a proposta que a gente criou foi para jogar em grupos pequenos, mas dá para dividir a sala, por exemplo, em 2 grupos grandes, ou dá para fazer a sala um grupo só. Dá para fazer também bem parecido com o que é jogado no Silvio Santos, né? Que é em duplas. Então dá também, só precisa de uma pessoa que vai ter esse cartão em mãos para ler, né, as dicas para cada participante e ver quem precisa de menos dicas para acertar. Então esse é o Quem Sou Eu. E esse último não foi um que eu desenvolvi, foi um que foi desenvolvido também dentro do IFE e no projeto do PIBID, que é o jogo de tabuleiro. Ele tem esse tabuleiro, né, a base dele, com as casinhas em cores diferentes, e no meio do tabuleiro alguns cientistas, né, com algumas frases. E daí a ideia desse jogo é ser assim, as pecinhas podem ser, por exemplo, tampinhas de garrafa ou pecinhas de outros jogos, mas daí cada participante ou grupo tem uma cor de pecinha, e daí joga-se o dado, e daí, dependendo da casa que você cai, tem alguma coisa para você fazer. Então, por exemplo, as casas roxas, a proposta é que seja uma disputa entre o jogador que jogou o dado e o jogador da rodada anterior. Então, por exemplo, eu jogo o dado, caio numa casa roxa. E daí esqueci de falar uma coisa, que tem um montinho que são com as cartas que tem as perguntas, né? Esse aqui são um exemplo, né, das cartas. Tem as perguntas, tem as alternativas, e daí o jogador vai lá, joga a carta, o dado, anda, chegou numa casa roxa. A casa roxa, alguma outra pessoa do jogo vai pegar uma carta pergunta, né, uma pergunta do monte, e vai ler, e vai ser uma disputa entre o jogador que caiu na casa roxa e o jogador anterior a ele. Quem responder mais rápido anda essa quantidade de casas. Quem não conseguir responder, volta para onde estava e não anda a quantidade de casas que caiu no dado dessa rodada. Quem cair na casa laranja, só tira uma pergunta do monte e se ele acertar a resposta, né, da carta, ele se mantém na casa que ele parou. Se ele errar, ele volta às casas e não tem o direito de andar naquela rodada. E se cair na casa azul, daí é onde entra essa dinâmica dos cientistas, né, que estão dispostos no meio do tabuleiro. Você cai na casa azul, então, por exemplo, a casa 3 tem aqui, casa 3, o meu átomo é indestrutível, assim como você, avance 2 casas. Então, só tem 4, né, no tabuleiro inteiro, é mais uma dinâmica para deixar o jogo mais divertido. E aqui é o exemplo, né, das cartas. Pode ou não ter a resposta embaixo, né? Daí depende da proposta do jogo, se são os próprios alunos que vão ler as perguntas ou se o professor vai estar lá pegando as cartas. E também dá para fazer com qualquer disciplina, pode ser em física, biologia, tanto em disciplinas não de exatas, né, não da área de ciências. E qualquer assunto também, é só você fazer, o professor, né, montar as cartinhas com as alternativas, com as questões referentes ao assunto que ele está trabalhando com a turma. E são jogos bem divertidos. Quem tiver interesse em pegar o template, né, por exemplo, do tabuleiro, ou do formato de cartas, ou aqui das cartas do Quem Sou Eu e do jogo da memória, pode mandar um e-mail para mim ou para o Carlos no e-mail que ele mostrou aí já, que a gente manda o template para quem tiver interesse. E é isso.
Muito bem. Deixa eu só retornar aqui. Vou só apresentar aqui de novo. Aqui. Então, aqui são os nossos e-mails, né? Meu e da Alicia. E aqui eu esqueci de apresentar, né? Que são o resultado do Mentimeter. Não é algo de gamificação, aprendizagem baseada em jogos, mas é uma estratégia também que eu gosto bastante. A gente aprendeu muita coisa, né, nessa pandemia e fico aprendendo cada vez mais coisas mais interessantes. Ontem, na oficina de Canva, eu não sabia sobre aqueles quadros, né? Eu falei, nossa, muito legal. E já tinha aprendido a criar vídeos, né? Criar várias coisas no Canva, estava apaixonado pelo Canva, né? E aí vi mais um recurso, né, da plataforma. Mas aqui essa plataforma Mentimeter, né? A gente pode colocar aquele quiz e ele pode criar vários tipos de apresentações e um deles é a criação de nuvem de palavras, né? E aí eu acabei esquecendo de mostrar aqui a nuvem de palavras. Só teve 4 participantes, né? Acho que o pessoal estava meio shy, né? Meio tímido para participar, né? Mas é o que apareceu mais aqui sobre qual a plataforma que mais usa, né? Que é o Kahoot, né? E ali no caso, como eu orientei, colocar o que queria, né? Então, jogo de cartas, que eu acho que a Alicia apresentou, o RPG que eu apresentei um pouquinho, né? Uma nuance do RPG que o jogo de tabuleiro, né? Acho que só os colecionáveis, né? Colecionáveis eu acabei colocando os badges, né? Os emblemas que dá para a gente trabalhar no Moodle, né? Então, talvez mais para os professores. Eu não sei se em outras plataformas, né? É possível a gente colocar esses colecionáveis, né? Eu sei que no Moodle é possível, né? E em outra plataforma de criação de jogos, eu não sei se dá para fazer esse ranking, né? Alguns jogos, talvez, né? Criação de jogos, né? Dá para fazer esse ranking, né? E criação de um próprio jogo também, né? Tem alguns cursos, né? Construct 2, Unity, né? Que é muito mais complicado e talvez a gente precisa de pessoas, talvez que fez um técnico, né? Em criação de games, às vezes aparece uma alma dessa, né? E consegue ajudar a gente, né? Na criação de um jogo, né? Em Flash, em Construct 2, que é um jogo de plataforma, dá para construir jogos de plataforma que é bem simples, né? Mas dá trabalho também, né? Mas, assim, várias possibilidades de criação de jogos, tanto pelo professor, como propor para os alunos, né? Ou algum aluno que a gente tenha, né? Ou talvez vocês, como alunos, né, propor para um professor para colocar uma bolsa de ensino, né? Quando abrir os editais para projetos de bolsa de ensino, aí vai lá chorar para o professor, fala, professor, eu queria tanto fazer um jogo educativo, não dá para escrever um projeto, né, sobre criação de jogos, né, em uma disciplina específica. Então, fica a dica de chorar para um professor. Os meus alunos fazem isso, né? Tá bom, mas você me ajuda a escrever o projeto, né? Então, fica a dica aí de tentar aplicar nos campos que tem o integrado, né? Tem o ensino médio, também tem essa possibilidade. E no próprio PIBID, né? Propor também, né, nas reuniões do PIBID, a criação de jogos, okay? Que é muito interessante, os alunos ficam super empolgados, né, quando tem essa possibilidade de uma aula diferente, não só a experimentação, como é o caso da química, né, que algumas escolas, a maioria não tem laboratório, né, mas outras atividades, né, que tornam o ensino não superficial, como eu disse, mas mais atrativo, né, e mais motivador, ok? Bom, eu acho que é isso, né? Temos questões, dúvidas? Acho que a Silvia levantou a mão. Pode falar, Silvia. Boa tarde, professor Carlos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu tive uma reunião mais cedo e daí só consegui chegar no finalzinho.
E aí, se não houverem outras questões, se você puder mostrar novamente rapidinho a parte dos colecionáveis lá no Moodle. Fui eu que pedi e acabei Ah, perdendo. tá. Então, deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu só... Apresentar janelas. Aqui. Consegue ver? Assim, eu comentei rapidamente, né? Mas assim, dentro do Moodle, né? Dentro da disciplina aqui que a gente ministra também, dependendo também da versão do Moodle que a gente tem essa possibilidade dos emblemas, né? Então, assim, entrando nesse... Deixa eu ver se eu consigo entrar no próprio Moodle, né? Acho que fica mais fácil. Deixa eu ver se... Deixa eu acessar aqui. Janelas... Aqui. Consegue ver aqui a plataforma do Moodle? Sim. Ok. Então, aqui, por exemplo, Química Orgânica 1, né? Quando a gente desce aqui, né, tem aqui alguns elementos da disciplina e aparece aqui emblemas, né? E aqui, no caso, ó, eu posso adicionar um novo emblema, né? E aqui eu colocar o nome do emblema, a descrição, e aqui eu posso colocar uma foto, né? Como eu expliquei antes, eu usei, inclusive nessa disciplina de Química Inorgânica, né, para a turma da Alicia, eu usei um diamante, né, um rubi, né, de uma imagem para testar. Né? E aí, no caso, algumas atividades, os alunos ganhavam esses diamantes, né? Ou esses rubis, né? Mas a gente pode criar vários emblemas, né? Ou esses colecionáveis que aí os alunos vão juntando, né? É uma forma de colocar estrelinhas, né? E aí os alunos vão colecionando esses emblemas, né? Então é uma forma de trabalhar aqui esses badges ou esses distintivos, né? De realizar uma atividade, né? E aí talvez, por exemplo, o professor tenha a opção de dar esses emblemas, esses distintivos para os alunos conforme o nível da atividade, né, e assim por diante. Eu não sei se era isso que você quis dizer com os colecionáveis, mas tem essa ideia dos colecionáveis no Moodle, né, no próprio Moodle. E aí, no caso, dependendo da atividade, você pode inserir na atividade, se o aluno fez algumas etapas das atividades, aí ele ganha automaticamente esse emblema, né, ou esse distintivo. Não sei se era isso. Se era Era essa isso que eu ideia. estava imaginando, sim. Ah, Mas tá. eu não conhecia essa funcionalidade do Moodle. Tá. Muito legal. Então, eu comecei a explorar o Moodle depois da pandemia, né? Assim, teoricamente, antes da pandemia, eu nem gostava muito do Moodle, mas eu percebi que era preconceito meu, né? Porque tem vários recursos, né? Eu fiz um curso pela PRE, né? Que foi oferecido aos professores, e aí eu fui descobrindo que há alguns recursos do Moodle, e hoje em dia a gente continua, apesar de voltar para o presencial, a gente continua com o Moodle, com o Google Drive, com alguns recursos do Google também, né? E a gente vai incorporando, né, essas tecnologias à nossa prática, né? E uma das possibilidades é que o Moodle tem esse emblema. Aí tem que ver qual que é a versão do Moodle. Não sei de que campus que você é, Silvia. É Barretos. Barretos. Eu percebi que a versão mudou do ano passado para esse. Tem algumas funcionalidades que já não estão aparecendo. Que a gente está Diminuíram? retornando, né, para o presencial. Sim, sim. Mas Mas eu vou entrar. diminuíram as funcionalidades? Sim, por exemplo, nas atividades eu podia incluir aquele controle de execução. Então, quando o aluno fazia, aparecia um check para ele. Agora eu já não consigo mais. Uau!
Estranho, né? Porque, teoricamente, no lugar de evoluir, eu acho que do ano passado para cá, eu acho que acrescentaram alguns elementos no nosso Moodle, né? Mas talvez fique mais caro, né? Dependendo da versão. Mas é estranho, né? A gente se acostuma com algumas coisas e aí tira o... Eu não sei o que aconteceu, provavelmente questão de contrato, mas os alunos gostavam bastante, porque era uma forma deles se organizarem também, né? Para as leituras. Sim. A Alice é uma delas, né? Que ela sempre pede para mim colocar esse check, né? Acho que mudou um pouco, tem que ver se não mudou, né? Porque do ano passado para cá mudou aquele check para uma frase pequena, né? Então tem que ver se saiu mesmo ou se mudou. O nosso mudou, né? Porque tinha um checkzinho, né? E agora mudou para uma frase lá já, acho que feito, algo parecido, né? Então tem que confirmar mesmo se realmente saiu. Deixa eu dar uma olhada aqui, ativar a edição. Agora eu acho que vem aparecido, vem embaixo, tipo assim, se o professor ele lança aquela atividade, ele coloca o que o aluno tem que fazer, se ele tem que só ver, se ele tem que só tipo, abrir o documento, ou se ele tem que entregar alguma coisa, enviar alguma coisa. Daí aparece embaixo, a fazer. Daí o que tem que fazer, se é só ver, você tem que entregar. E daí quando você vê, né, a atividade ou entrega, fica verde e ainda tem aquela porcentagem, né, que vai aumentando. Isso. Porque antes era um sinal assim que já tinha realizado a atividade, e agora, dependendo da quantidade, para a atividade ser feita, né, antes se concluiu, né, por exemplo, ver e entregar um trabalho, né, e aí se viu, entregou o trabalho, aparecia como feito, né, como um sinal de certo, assim, né, uma setinha. E agora aparece uma frase, né, a fazer, ouvir, e aí depois que faz, aí aparece visto e entregue, algo parecido, né? Então tem que ver se realmente saiu ou se mudou, né? Aí verificar. Eu sei que o nosso mudou desse modo, né? Beleza, eu vou dar uma olhadinha lá com mais calma. Isso. É uma forma de gamificar também, né? Pelo menos a Alicia gosta, né, Alicia? Eu adoro. Eu consegui abrir aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar como que ficou aqui, ó. Aparece assim, ó. Feito, daí, no caso eu já fiz, então tá verdinho, mas quando não foi feito ainda, fica tudo branco, né? E daí aparece que o que tem que fazer. No caso aqui é só ver, daí aqui em outra aba, aqui, ó, a fazer o envio. No EAD que eu tenho um EAD da sede, né, da reitoria lá, com curso de extensão. Aparece desse jeitinho aí para mim, Alicia. Mas o do campus é diferente. O Moodle de Barretos é uma carinha, o Moodle da sede é outra carinha. Porque é o Moodle do EAD, né? E é mais parecido com esse que você mostrou aí de Capivari. Quando eu fiz o curso também lá de São Paulo, o Moodle era diferente, né? Mas aí do de São Paulo tinha mais recursos que o nosso, assim, de 2020 para 2021, né? Que mudou para a nova versão e agora está um pouco mais completo. E dessa mudança de 2021 para 2022, aí mudou a cara desse feito, né? Quando a atividade está completa, né? Que é uma forma também de mostrar para o aluno, né, o acompanhamento do aluno, né, e de uma certa forma, né, pelo menos a Alicia, né, e alguns estudantes também de outras turmas também se sentem incomodados se não tem lá o feito, né, apesar que a Alicia tem que ver meu vídeo lá da introdução do projeto de pesquisa, né, achou que é muito longo, né, mas aí eu acho que é uma motivação, né, de estar tudo ticado, né, é uma forma também de incentivar o aluno para que ele realize as atividades, né. Mas é isso. Mais questões?
sem mais questões. Então, assim, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui no Campus Capivari, e aí procurem a gente, né? A gente está terminando agora essa fase do PIBID, espero que em agosto estejamos, né, numa nova fase, com novos PIBIDianos, né? Espero que você não atrasou. O último, para iniciar o último PIBID foi complicado. Espero que não seja tão traumático, né, para a gente iniciar uma nova fase do PIBID, né? Incentivem os colegas de vocês a participarem do PIBID. Vocês agora são veteranos, né? Então incentive os amigos a participarem do PIBID, né? Façam a divulgação, né? Esperamos que o próximo PIBID 2022 a 2024, né, seja um sucesso, como foi o sucesso dessa versão que está se finalizando agora, tá certo? Muito obrigado a todos, e para quem for fazer agora a próxima oficina, né, não sei se é na mesma sala, acho que tem que entrar em outra sala, né, nos vemos, né, se quiserem vir visitar o Campus Capivari, estamos aqui de braços abertos, tá certo? Muito obrigado. E obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Zé Francisco. Boa Obrigada, tarde, muito Alicia, obrigada. Carlos, pela atenção. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Bom, acho que é isso, né, Alicia? Hoje à noite tem apresentação, tem algumas apresentações interessantes, mas a Alicia saiu. Tá certo, depois eu converso com ela. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.